A Amiga Invisível é uma história que mergulha nas profundezas da solidão, da imaginação infantil e das complexidades do vínculo entre o real e o imaginário. Quando a pequena Clara cria Sombra, uma amiga invisível que a consola em sua solidão, o mundo parece menos opressivo. Mas o que começa como um escape inocente rapidamente se transforma em uma presença sombria e manipuladora que a segue até a vida adulta. Neste enredo sombrio e cativante, Clara enfrenta desafios psicológicos, sociais e até sobrenaturais, enquanto tenta desvendar os mistérios de sua própria mente e identidade que a persegue. Será que Sombra é apenas fruto de sua imaginação? Ou representa algo mais profundo e sinistro? Prepare-se para uma jornada de tensão psicológica e suspense, onde os limites entre realidade e fantasia se desintegram, e Clara precisa lutar contra a escuridão dentro e fora de si para reconquistar sua liberdade. História: A Amiga Invisível. A casa era grande demais para uma criança só. Clara, com seus 7 anos, se perdia em corredores longos e silenciosos, ecoando os passos hesitantes que marcavam seu percurso solitário. Os móveis pareciam gigantes, as paredes altas e imponentes, os cômodos vazios e frios. Seus pais, ambos médicos, trabalhavam longas jornadas, deixando-a à mercê do silêncio opressivo e da solidão que se instalava como uma névoa densa. A ausência de irmãos ou amigos próximos criava um vazio que só a imaginação de Clara conseguia preencher. Foi assim que Sombra surgiu, um amiguinho invisível, tão real para ela quanto as paredes da casa ou os brinquedos espalhados pelo chão do quarto. Sombra era uma figura etérea, um contorno nebuloso com olhos brilhantes e um sorriso suave. Às vezes, era um gato negro de pelo macio e olhos esmeralda, outras vezes, um rapaz de cabelos escuros e um olhar travesso. Ele mudava de forma, adaptando-se aos desejos da menina solitária. Clara contava histórias para Sombra, inventava jogos e aventuras fantásticas em que ele era sempre o seu companheiro inseparável. Juntos, eles exploravam florestas imaginárias, enfrentavam dragões ferozes e desvendavam mistérios encantados. A solidão se transformava em aventura, o medo em excitação, e o silêncio em um palco para a imaginação fértil de Clara. Em momentos de tristeza ou medo, Sombra era um conforto, um abraço silencioso, uma presença reconfortante que acalentava a alma solitária da criança. Ele era o seu segredo, o seu confidente, a sua melhor amiga. E Clara o amava, com um amor puro e incondicional que só uma criança pode oferecer. A sua amizade era um laço invisível, mas inquebrantável. Pelo menos, por enquanto. Os anos se passaram como um rio que escava seu caminho através da rocha, moldando o curso da vida de Clara. Sombra, seu companheiro constante, evoluiu com ela, deixando para trás a inocência pueril e assumindo contornos mais definidos, mais complexos. A transição para a adolescência trouxe consigo inseguranças e medos que Sombra, em vez de acalmar, parecia amplificar. A escola era um campo minado de interações sociais que Clara, sempre tímida e retraída, lutava para decifrar. Enquanto tentava se aproximar dos colegas, sentia uma presença invisível a seu lado, um sussurro quase imperceptível que a aconselhava a manter distância, a não se expor, a se proteger. Era Sombra, mas algo em seu tom de voz havia mudado. A doçura infantil havia dado lugar a um tom mais sombrio, mais urgente. Às vezes, Clara encontrava seus livros ou cadernos fora do lugar, objetos levemente movidos, como se uma brisa suave tivesse passado pelo quarto. Ela atribuía inicialmente à sua própria distração, mas a frequência desses eventos incomuns começou a incomodá-la. Uma vez, sentiu um toque suave em seu braço, uma sensação fria e ligeira que percorreu sua pele, mas ao olhar ao redor, não havia ninguém. O medo, contido por anos, começou a se infiltrar em seus pensamentos. Os pesadelos se tornaram mais frequentes e vívidos. Sonhava com Sombra, não como o amigo gentil de sua infância, mas como uma figura escura e ameaçadora, seus olhos brilhantes cheios de uma escuridão penetrante. Acordava suando frio, o coração batendo forte no peito, a sensação de uma presença opressiva pairando sobre ela. Era como se Sombra estivesse se infiltrando em seus sonhos, explorando seus medos mais profundos. Apesar do medo crescente, Clara ainda não conseguia se separar completamente de Sombra. Ele continuava sendo sua única companhia, seu confidente, a única pessoa que parecia realmente entendê-la, mesmo que essa compreensão viesse acompanhada de uma crescente sensação de opressão. A linha tênue entre a amizade e a possessão começava a se desfazer, deixando-a em um estado de confusão e medo crescente. A mudança de escola representou uma nova tentativa de Clara em romper o ciclo de solidão.
O ambiente era diferente, os rostos novos, a oportunidade de criar novas amizades parecia palpável. Ela se esforçou para se integrar, participando de atividades extracurriculares e tentando iniciar conversas com os colegas. Mas a cada passo em direção à socialização, sentia a presença opressiva de Sombra, um peso invisível que a impedia de avançar. Sussurros quase inaudíveis, conselhos dissimulados e ações sutis, como derrubar acidentalmente um livro ou tropeçar em frente a um grupo de alunos, sabotavam suas tentativas de interação. Era como se Sombra estivesse jogando um jogo perverso, puxando-a para trás a cada passo que ela dava em direção à independência. A culpa, a insegurança e a autodepreciação se instalavam, reforçando a dependência de Clara em seu amigo imaginário, agora mais sombrio e manipulador. Os pesadelos se intensificaram, tornando-se mais frequentes e perturbadores. Clara sonhava com corredores escuros e labirínticos, com sombras que se moviam independentemente de sua vontade, com sussurros que ecoavam em seus ouvidos, sibilando ameaças e promessas. Acordava em pânico, o suor frio grudando em sua pele, a certeza de que algo estava terrivelmente errado. A cada dia, a linha entre a realidade e a fantasia se tornava mais tênue. Clara se sentia dividida entre o desejo de se libertar de Sombra e a dependência que o tempo havia cultivado. Ele era a única constante em sua vida, a única pessoa que parecia entendê-la, mesmo que essa compreensão fosse tóxica e sufocante. A solidão, que antes era um vazio a ser preenchido, agora era uma prisão, e Sombra, o carcereiro. A mudança de escola, em vez de trazer esperança, havia apenas intensificado o conflito interno que a consumia. A sensação de aprisionamento crescia a cada dia, o medo se tornando um companheiro constante, tão real quanto Sombra. O medo se tornou um companheiro constante de Clara. A sensação de ser observada, de estar sob escrutínio constante, a consumia. Ela começou a evitar espelhos, a não olhar para sua própria imagem refletida, como se temesse encontrar algo além de si mesma. Mas a fuga era impossível. A imagem distorcida de Sombra começou a aparecer em reflexos inesperados, em superfícies polidas, em vidraças, na água parada de uma poça d'água. Inicialmente, eram apenas distorções sutis, uma sombra escura na periferia do seu reflexo, um leve movimento na imagem que não correspondia aos seus próprios gestos. Mas com o passar dos dias, as distorções se tornaram mais nítidas, mais ameaçadoras. Clara via seu reflexo com olhos escuros e vazios, um sorriso cruel e distorcido em seus lábios, uma expressão de sofrimento e desespero que não correspondia à sua própria emoção. Era como se Sombra estivesse se infiltrando em sua própria imagem, se fundindo a ela, tornando-se parte integrante de sua identidade. A linha que separava a realidade do imaginário se desfez completamente, criando uma confusão mental que a deixava paralisada de terror. Ela começou a duvidar de sua própria sanidade, questionando se estava enlouquecendo ou se a realidade que a cercava era uma ilusão criada pela mente perturbada. Um dia, ao passar por uma vitrine de loja, Clara viu seu reflexo. Mas não era apenas seu reflexo. Ao seu lado, uma figura escura, quase translúcida, se materializava lentamente, seus contornos se definindo como se estivesse emergindo de um véu de sombras. Era Sombra, mais real do que nunca, seus olhos brilhantes fixos nos seus, um sorriso cruel e ameaçador em seus lábios. Clara recuou em terror, o coração batendo forte no peito, a respiração presa na garganta. Ela tentou fugir, mas a imagem a seguia, como se estivesse presa à sua própria sombra. Em um momento de pânico, ela tropeçou, caindo no chão, batendo a cabeça com violência. A dor física a trouxe de volta à realidade, mas a imagem de Sombra, aquele reflexo distorcido e ameaçador, permaneceu gravada em sua mente, como uma marca indelével de sua crescente desintegração mental. O medo, agora, era visceral, palpável, tão real quanto a dor latejante em sua cabeça. A fragilidade mental de Clara tornou-se um terreno fértil para a manipulação de Sombra. Ele não se contentava mais em apenas assombrá-la, agora, ele controlava seus pensamentos, suas ações, suas decisões. Sussurros malignos, insinuando-se em sua mente, a convenciam de que era melhor sozinha, que ninguém a entendia, que o mundo era um lugar cruel e perigoso. Seus relacionamentos começaram a ruir. Amizades recém-formadas desmoronavam sob o peso da insegurança e da desconfiança que Sombra alimentava. Clara se isolava cada vez mais, recusando convites, evitando interações sociais, afogando-se em sua própria solidão. A escola se tornou um lugar insuportável, um palco onde a performance da normalidade era uma máscara que ela mal conseguia sustentar.
sombra, agora mais audacioso, interferia diretamente em sua vida. Objetos desapareciam misteriosamente, mensagens de texto eram enviadas sem o seu consentimento, e a sensação de estar constantemente vigiada se tornava insuportável. Ela se sentia como um fantoche em suas próprias mãos, seus movimentos controlados por uma força invisível e malévola. A dúvida corroía sua mente. Ela questionava a realidade de tudo ao seu redor. Será que era louca? Será que estava inventando tudo? A linha entre a realidade e a ilusão se tornou indistinta, e a própria percepção de Clara sobre si mesma se desintegrava. A insegurança se transformou em paranoia, a solidão em uma prisão mental, e o medo em um companheiro constante. A manipulação de Sombra era sutil, mas implacável. Ele distorcia a realidade, plantando sementes de dúvida e insegurança, alimentando seus medos mais profundos e transformando-os em armas contra ela. Clara estava presa em uma teia de mentiras e manipulações, sem saber como se libertar das garras invisíveis que a prendiam. A esperança se esvaía, dando lugar a um profundo desespero e a uma crescente sensação de que estava completamente sozinha, à mercê de uma força obscura que a dominava completamente. A única certeza que lhe restava era o pavor crescente de não conseguir escapar da sua própria sombra. O desespero levou Clara a procurar ajuda. Ela tentou conversar com seus pais, mas suas explicações confusas e os eventos inexplicáveis que descrevia foram recebidos com preocupação, mas também com descrença. Seus pais, acostumados à sua timidez e tendência à introspecção, atribuíram seus relatos a uma combinação de ansiedade, estresse e imaginação fértil. A busca por ajuda profissional foi igualmente frustrante. Os terapeutas, sem conseguir encontrar uma explicação lógica para seus sintomas, diagnosticaram distúrbios de ansiedade e depressão, prescrevendo medicamentos que não surtiam efeito. A falta de compreensão e a incapacidade de explicar o inexplicável levaram Clara a buscar respostas por conta própria. Ela mergulhou em livros sobre psicologia, ocultismo e fenômenos paranormais, buscando alguma explicação para a presença sinistra que a assombrava. A internet, um mar de informações contraditórias, apenas intensificou sua confusão. Enquanto alguns sites reforçavam a ideia de que ela estava sofrendo de uma doença mental, outros alimentavam a hipótese de uma possessão ou de uma interferência de entidades sobrenaturais. A leitura sobre casos de possessão e entidades sobrenaturais, embora assustadora, também lhe trouxe um certo alívio. Finalmente, alguém parecia entender o que ela estava passando, mesmo que a explicação fosse tão fantasiosa quanto a sua realidade. A possibilidade de que Sombra não fosse apenas um amigo imaginário, mas algo mais sinistro, mais real, a assombrou e, ao mesmo tempo, lhe ofereceu uma tênue esperança. A busca incessante por respostas se tornou uma obsessão. Clara passava noites inteiras pesquisando, lendo, comparando informações, buscando um elo que pudesse conectar os eventos inexplicáveis que a assolavam. A cada nova informação, a confusão se intensificava, mas também o desejo de desvendar o mistério que a aprisionava. A linha tênue entre a realidade e a ficção se tornava cada vez mais difícil de discernir, mas Clara estava determinada a encontrar a verdade, por mais assustadora que ela pudesse ser. A busca pela verdade era a única coisa que lhe restava, a única esperança em meio ao desespero e à crescente sensação de que estava perdendo o controle da própria mente. Em meio à pilha de livros e artigos sobre fenômenos paranormais, Clara encontrou um objeto que mudaria o curso de sua busca, um antigo diário, escondido atrás de uma parede solta em seu quarto. O diário, coberto de poeira e com as páginas amareladas pelo tempo, pertencia a uma antiga moradora da casa, uma mulher chamada Elara, que havia vivido ali há quase um século. As letras elegantes e cursivas, escritas com uma pena fina, contavam uma história perturbadora. Elara descrevia em detalhes a presença de uma entidade sombria, invisível aos olhos de outros, mas tão real para ela quanto o ar que respirava. A entidade, que Elara chamava de a Sombra, a acompanhava desde a infância, oferecendo conforto e amizade, mas, com o passar dos anos, tornando-se cada vez mais possessiva e malévola. As descrições de Elara eram assustadoramente semelhantes à experiência de Clara, os detalhes específicos e os padrões de manipulação quase idênticos. O diário detalhava a luta de Elara contra a Sombra, as tentativas frustradas de se libertar de sua influência, o desespero crescente e a perda gradual da própria identidade. A leitura do diário era como olhar para um espelho distorcido, refletindo o próprio sofrimento de Clara, mas em um contexto histórico, dando-lhe uma perspectiva sobre a natureza da entidade que a assombrava. As entradas finais do diário eram confusas e fragmentadas,
revelando o declínio mental de Elara e a crescente influência de A Sombra sobre sua mente. As últimas palavras escritas eram ininteligíveis, rabiscos confusos e desesperados que pareciam ecoar o próprio medo e desespero de Clara. Ao terminar a leitura, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de terror e fascínio ao mesmo tempo. O diário não apenas confirmava suas suspeitas, mas também revelava a natureza cíclica e implacável da entidade que a perseguia. A sombra não era apenas uma criação de sua mente, mas uma força sinistra que se alimentava da solidão e do desespero, passando de geração para geração, deixando um rastro de sofrimento e loucura. O diário de Elara continha não apenas uma descrição de seu sofrimento, mas também uma possível solução, um antigo ritual de libertação, descrito em detalhes nas últimas páginas, antes dos rabiscos ininteligíveis. O ritual exigia uma série de passos complexos, envolvendo a utilização de objetos específicos, a recitação de antigos encantamentos e a realização de ações simbólicas. Clara, apesar do medo, sentiu um raio de esperança. Finalmente, havia uma chance de se libertar das garras de Sombra. Ela começou a reunir os objetos necessários, um espelho antigo, um punhal de prata, uma vela negra, ervas aromáticas e um cálice de cristal. A busca pelos itens foi uma jornada em si, uma série de desafios que pareciam testar sua determinação. A cada objeto encontrado, a sensação de que estava se aproximando de uma batalha final se intensificava. À medida que se preparava para o ritual, a presença de Sombra se tornou mais intensa. Sussurros ameaçadores ecoavam em seus ouvidos, tentando dissuadi-la, plantando sementes de dúvida e medo. A manipulação se tornou mais direta, mais violenta. Clara sentia a força malévola tentando controlá-la, tentando impedi-la de realizar o ritual. Mas desta vez, ela estava mais forte, mais decidida. A leitura do diário de Elara havia lhe dado não apenas conhecimento, mas também coragem. Na noite do ritual, Clara se isolou em seu quarto, o ambiente carregado de uma atmosfera tensa e opressiva. Seguindo as instruções do diário, ela realizou cada passo com precisão, recitando os encantamentos antigos com uma voz firme e decidida. À medida que o ritual progredia, a presença de Sombra se tornou visível, não como uma figura fantasmagórica, mas como uma sombra escura e densa que se movia pela sala, tentando impedi-la. O confronto final foi intenso, uma batalha entre a vontade de Clara e a força malévola de Sombra. Ela lutou contra a influência da entidade, resistindo à manipulação e ao medo, guiada pela determinação de se libertar. O ritual culminou em um momento de grande tensão, um confronto direto entre a luz e as sombras, entre a vontade de Clara e a força opressora de Sombra. O resultado, no entanto, permaneceu incerto, pairando no ar como uma ameaça latente. Após o ritual, um silêncio profundo pairou sobre o quarto. A atmosfera opressiva que havia dominado o ambiente se dissipou, dando lugar a uma estranha sensação de vazio. Sombra havia desaparecido. Clara sentiu um alívio imediato, uma sensação de liberdade que a invadiu como uma onda de ar fresco. Mas essa sensação de alívio foi rapidamente substituída por um vazio profundo, uma ausência que ecoava no silêncio. Era como se uma parte dela tivesse sido arrancada, deixando um espaço vazio, uma ausência que a consumia. A presença constante de Sombra, por mais opressiva que fosse, havia sido a única constante em sua vida, a única companhia que ela havia conhecido por tanto tempo. Agora, sem ele, sentia-se perdida, desorientada, como um barco à deriva em um mar sem rumo. A solidão, que antes era um vazio a ser preenchido, agora era uma imensidão desolada, um abismo que ameaçava engolir. A ausência de Sombra não trouxe apenas a liberdade esperada, mas também uma profunda sensação de perda, de vazio existencial. O medo havia desaparecido, mas em seu lugar se instalou uma melancolia profunda, uma tristeza que parecia enraizada em sua alma. Os dias que se seguiram foram difíceis. Clara lutava para se adaptar à nova realidade, a uma vida sem a presença constante de Sombra. A ausência dele deixou um buraco em sua vida, uma lacuna que nada parecia preencher. Ela se sentia estranhamente vazia, como se uma parte essencial de sua identidade tivesse desaparecido para sempre. As lembranças de sua infância, antes carregadas de carinho e conforto, agora eram impregnadas de uma melancolia profunda. A liberdade tão desejada havia se transformado em uma prisão solitária, um vazio que a ameaçava consumir. A ausência de Sombra não era apenas a ausência de uma entidade malévola, mas a ausência de um vínculo, por mais tóxico que fosse. Era a ausência de uma parte de si mesma, a perda de um companheiro constante, mesmo que esse companheiro fosse uma força sombria e manipulador.
A vida seguiu seu curso, mas o vazio deixado pela ausência de sombra persistiu. Clara buscou ajuda profissional, aprendendo a lidar com a solidão e a reconstruir sua vida. Ela fez novos amigos, se envolveu em novas atividades, e aos poucos, a escuridão que a havia aprisionado começou a se dissipar. Mas a experiência a marcou profundamente, deixando cicatrizes invisíveis, mas profundas. A lembrança de sombra nunca a abandonou. Às vezes, em momentos de solidão ou insegurança, um sussurro distante ecoava em sua mente, um eco do passado, um resquício da força malévola que a havia atormentado. Esses momentos eram breves, passageiros, como sombras fugazes em um dia ensolarado, mas eram o suficiente para lembrá-la do perigo que havia superado. Clara aprendeu a reconhecer esses ecos, a não se deixar afetar por eles, a lidar com as suas próprias inseguranças sem recorrer à dependência de uma força externa. Ela se tornou mais forte, mais resiliente, mais consciente de si mesma. A experiência a transformou, moldando sua personalidade, tornando-a mais sensível, mais empática, mais atenta aos sinais de manipulação e abuso. A história de Clara, embora assustadora, serviu como um testemunho da força humana, da capacidade de superação e de resiliência. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento e na continuidade do nosso trabalho. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.